A palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar ministrando hoje específico sobre o assunto lar, família. E de um tempo para cá nós percebemos a deficiência que muitas vezes nós encontramos, as dificuldades que muitas vezes nós encontramos a respeito desse assunto. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando nós olhamos algo lá no mundo lá fora, nós vemos até como que é algo comum. Mas quando nós olhamos para dentro da igreja, a minha vida, a sua, nós não estamos sem referência, nós temos um referencial. Esse referencial se chama a palavra de Deus. Ela é a bússola para as nossas vidas. O Senhor colocou no nosso coração para nós estarmos ministrando sobre esse assunto. No último domingo do mês, tem um trabalho abençoado com o irmão Cláudio, mas durante esses dias nós estaremos falando, esses domingos específicos sobre o assunto do família. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso de número 33, onde está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou a sua vontade, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler pausadamente, amém? Porque é uma palavra muito séria. Isso é um princípio de Deus para a vida de todo cristão, para que ele vá bem em todas as áreas da sua vida. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, ou a sua justiça, e todas essas coisas, não as demais coisas, mas todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Aprendi lá na escola. Quando eu quero que alguma coisa fique gravada no meu coração, então eu fico de um monte de vezes. Fala e repete, nem voz alta, nem voz baixa, e vai gravando, chega uma hora assim. Agora eu já me lembro o que é. Então, vamos lá, fala assim comigo: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você crê que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e a vontade dele, para que ele acrescente nas nossas vidas conforme as nossas necessidades, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse a Deus, que você levasse o teu pensamento a Deus. Eu sei que muitas coisas estão ao teu redor, talvez um barulho, algo desse tipo, mas eu quero dizer para você que Deus está neste lugar e a presença dele se faz real aqui. Você pode abrir a tua boca, querido, porque a palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o clamor do seu povo. Você faz parte do povo de Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso bem maior, e assim como diz o salmista, nós não temos outro bem além de Ti. O Senhor é a nossa herança, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te damos graças, Pai Santo, por todas as coisas que o Senhor tem permitido, Deus, em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai Santo, chegar, Deus, até nós. Essa palavra, Deus, transformadora. Essa, Deus, tua palavra que muda, Deus, toda e qualquer situação. Quando alguém passa a acreditar, quando alguém passa a crer e obedecer tudo que está escrito nesse livro. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que a tua palavra, Deus, é espírito e é vida. Oh, Pai Santo, faz, Deus, com que essa palavra, Deus, fique gravada, Deus, e cravada, Pai, em cada coração, Deus, dos seus filhos que entraram, Pai, aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos vida em abundância, Deus, na nossa família, Pai. Vida, Deus, na tua presença. Uma vida, Deus, não sustentada por aquilo que se tem, mas uma vida sendo sustentada pelo Senhor, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Ministra, Deus, aos nossos corações, às nossas vidas, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem amado, pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Gostaria que você ficasse bem atento, amado, a respeito de tudo que vai ser ministrado nessa noite, porque como nós falamos,
Quando muitas vezes nós vemos algumas situações do mundo lá fora, nós vemos como algo, não algo normal, mas algo comum, porque muito se acontece. Mas eu até comentava isso um tempo atrás, quando se falava muito, eu comentava isso, creio que acho que uns 6 anos atrás, numa escola bíblica, aqui em Vila Helena, e onde começou uma onda de divórcio de pastores, né? Mas a gente não sabia muito bem que tudo isso tinha começado lá no topo, né? Lá da liderança, nós não sabíamos, depois que nós viemos saber. E aí nós passamos a entender um pouco mais a respeito de hierarquia e autoridade espiritual. Quando eu estou debaixo de autoridade, se o meu pastor é assim, então eu tenho por tendência. É automático, isso está sobre a vida da pessoa. Hierarquia, a pessoa está debaixo daquela bênção ou debaixo de algo que não é bênção. E aí eu comentei com os irmãos a respeito de muitas coisas que até então acabam sendo até mesmo tabu para se ministrar dentro de muitas igrejas. Muitas coisas até mesmo, por isso que nós usamos todo tipo de material, seja ele escrito, seja ele falado, seja ele vídeo, nós usamos todo tipo de material e a intenção é sempre a mesma, alcançar o teu coração, edificar o corpo de Cristo, amém? Então separei alguns pontos, amado, nessa noite, que a respeito do que acontece, na verdade, no meu lar. Eu vou trazer para o meu lar, para a minha casa. Você leva lá para a tua casa, tá bom? De algumas coisas, querido, que acontecem no meu lar, na minha casa, e que muitas vezes tem nos separado do amor de Deus. Aliás, nós nos separamos. O amor de Deus ele está sempre estendido, mas tem nos separado dessa comunhão. Então, querido, muitas vezes, muitas coisas têm separado, querido. Olhando e falando a respeito de vida conjugal, de repente você não é casado, você pensa assim, puxa, pastor, vida conjugal, beleza, tá certo, você vai morrer solteiro ou solteira? Eu creio que você vai casar. Os antigos falavam assim, que toda panela tem tampa, né? Assim, Deus fala, então, glória a Deus, tempo certo, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Então, mano, e não adianta também, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não que não adianta, mas fica mais difícil, ou a dor é maior quando a gente recebe uma instrução depois que alguma coisa aconteceu. Sabe aquelas pessoas que tropeçam, buf, e alguém fala assim, por brincadeira, vai tropeçar aí, a pessoa já se esborrachou no chão, a pessoa fala por brincadeira, vai tropeçar aí, já. Só que se o recado fosse antes, a pessoa não tropeçava, isso não acontecia. Então, a melhor coisa é nós recebermos a informação e a instrução antes que as coisas aconteçam, amém? Nós sempre falamos a respeito disso, a dor pode ser sempre menor. Depende de nós. Então, amado, muitas coisas que têm separado as pessoas, e principalmente no relacionamento conjugal diante do Senhor, são as preocupações e as ocupações dessa vida. Isso diz também lá na parábola do semeador, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, as coisas dessa vida sufocam. Lá está falando a respeito da semente, mas, querido, muitas dessas coisas têm sufocado isso, querido. As adversidades, amado, que nós enfrentamos na nossa vida, elas não existem para nos separar nem da pessoa que está do meu lado, muito menos ainda de Deus. Sabe por quê? Sabe que é um costume muito comum do ser humano? Sempre achar um culpado, nunca assumir o erro. Isso é desde criança. A gente passa por isso em casa. E quem foi? Foi fulano. O outro, quem foi? Não foi esse. Só tem 2, não foi ninguém. Quem que é o terceiro aí? Tem coisa errada. Isso vem desde o jardim do Éden. Quando Adão pecou, comendo fruto, e um foi empurrando para o outro. A mulher que você me deu, não, foi a serpente, não tinha mais ninguém, só a serpente ia mostrar o outro. Não, foi. Isso é um sentimento muito comum. Mas, amado, as adversidades da vida cotidiana, amado, elas não estão aí para nos separar da presença de Deus, mas para nos fazer chegar até o Senhor. Você pode pensar assim, mas eu tenho muita ocupação, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu digo para você, não me faz inveja, eu também trabalho, eu também estudo. Se abrir isso aqui, eu vou cheio de livro, coisas assim. Eu também estudo, eu também tenho minhas ocupações. Até antes do culto, eu estava fazendo trabalho da igreja, até antes do culto. Então, amado, quando nós olhamos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas,
capítulo de número 10. Mas a pessoa fala assim: minha vida é tão corrida, eu faço tanta coisa, não tenho tempo para nada. Aí depois o Senhor começa a tirar algumas coisas, a pessoa fala assim: ai meu Deus, mas às vezes o Senhor precisa tirar alguma coisa de nós para nós termos tempo para Ele. Você percebe como que é? É engraçado que quando nós não temos, nós às vezes não servimos ao Senhor, ou não somos fiéis porque não temos. O Senhor não tem. E quando nós temos, impede. Ah, Senhor, é porque tal coisa impede. Sabe lá? Diz assim, olha, Lucas capítulo 10, verso de número 38 da palavra de Deus. Marta e Maria. Olha só que história interessante. Lucas capítulo 10, verso 38. E aconteceu que, indo ele a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Maria, de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou também aos pés de Jesus, né? E ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servi-lo? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Fala assim comigo: mas uma só é necessária. Jesus continuou falando: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Duas irmãs com um propósito diferente. Porque quem recebeu Jesus a princípio foi Marta. Mas não adianta simplesmente receber Jesus e não dar atenção para Ele. Senhor, um dia eu entreguei minha vida para o Senhor, e depois? A nossa vida cristã, querido, é dia após dia. Hoje eu vou buscando, amanhã eu tenho buscado mais do que hoje. E isso sempre crescente na nossa vida, para que não apague a chama do Espírito que há em nós. Por exemplo, num domingo como esse, se nós juntarmos todos os irmãos aqui, a gente vai passar apertado com relação ao espaço. Mas a gente ainda vê que tem alguns lugares. Então algumas pessoas a gente diz que não vieram. Você faz um domingo como esse. Quantos aqui tem coisa para fazer no dia de hoje? Eu creio que vocês todos têm, todos os irmãos têm, também têm. Isso, eu também tenho. Mas a questão é a importância que nós damos para cada coisa, estabelecer prioridades. O que é prioridade na nossa vida? Você pode pensar assim: mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo, simplesmente tudo. Onde o Senhor está, querido, na nossa vida? Onde o Senhor está no nosso relacionamento? O marido e a mulher estão aqui, o Senhor está onde? Onde o Senhor está, querido, quando se para discutir algumas coisas a respeito do que vai ser feito, ou do que tem, pelo menos, ideia para ser feito? Onde que o Senhor entra na história? Ah, não vou nem orar a Deus, porque se Deus quiser uma coisa contrária ao que eu quero, então vai dar errado. Onde será que o Senhor está? Onde que Ele entra na nossa vida conjugal? Nos nossos relacionamentos? Quando nós estamos ali a quatro paredes, onde o Senhor entra? Será que o Senhor Ele está no meio nosso todo o tempo? Será que nós chamamos o Senhor para vir morar conosco? Porque quando a gente fala em morar conosco, quando alguém vem morar conosco, na verdade a pessoa ela conhece realmente quem nós somos, dia após dia. Então, quando nós chamamos o Senhor para morar conosco e para estar conosco, amado, deixa eu falar uma coisa para você: as coisas vão se revelar. E não precisa nem de dom, é questão de acontecimento. Dependendo do que acontece, é uma revelação diferente. Ah, agora eu sei quem é você. Agora. Então, querido, Marta e Maria tinham suas ocupações. É importante? Claro que é importante. Nós temos nossas ocupações, mas isso não pode, querido, nos impedir de estar na presença do Senhor. Nada pode nos impedir, nos separar, querido, de nós termos nosso momento com Deus, de orar a palavra, querido, de orar, de buscar na palavra, de clamar ao Senhor, de louvar o nome do Senhor. Nada
pode nos separar da nossa comunhão com Deus. Não podemos ter nada no meio disso. Até a esposa, vida conjugal, ali os dois. A palavra do Senhor diz que há momentos que existem esse período de santificação, por exemplo. Se eu vou me santificar, por exemplo, ao Senhor durante essa semana, eu posso fazer um voto com Deus, com o consentimento da minha esposa, de nós não nos relacionarmos, diz a palavra do Senhor, para que eu me separe só com o Senhor. Consentimento, é claro, mútuo. A palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Depois que eu venha novamente, a minha vida normal, para que Satanás não venha nos tentar, para que eu fortaleça ela e ela venha me fortalecer. Por isso que o Senhor sempre fala a respeito de dois. Quando o Senhor mandou os 70, mandou dois. Os discípulos, normalmente, eles andavam, sempre, nunca andavam sozinhos, sempre andavam em mais de um, porque quando um cai, o outro levanta, nunca fica prostrado. E às vezes aí nós vemos o primeiro tropeço lá no Jardim do Éden, quando a Eva foi tentada e a Eva comeu o fruto. Você percebe que Adão, a princípio, não estava por ali, porque quando Adão foi comer o fruto, a serpente já nem estava mais na história. Ela deu um passo para trás, só apareceu depois. Tentação. Segundo ponto, querido. Você pode mostrar para mim? Então, amado, quando nós falamos assim, buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós falamos buscar primeiro o reino de Deus. Próximo. E a sua justiça, a sua vontade, justiça, a vontade de Deus, para que todas as coisas sejam acrescentadas, todas as necessidades nossas, elas vão ser acrescentadas. Ou seja, você sabe por que muitos relacionamentos não vão bem? Você sabe por quê? Porque não se busca a Deus e acha que comunhão é só entre marido e mulher. E acabou. E aí, quando muitas vezes dá por perceber que já tem mais gente na história, aí a pessoa fala: onde foi que eu errei? Aonde? Eu sou bem clara, mano, quando eu vou falar algumas coisas. Eu sou bem claro. Simples, mas bem claro. A palavra do Senhor diz lá, quando é escrito uma carta, querido, para a igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: olha, lembra o lugar onde você caiu? Porque muitas vezes, amado, acontece a pessoa cair e não perceber, é comum. Mas difícil é quando eu caio e não percebo onde eu caio. Ou não reconheço que eu caí. Não reconheço que eu estou fracassando, que eu estou tendo dificuldade nisso. Se nós perguntarmos, por exemplo, quantos maridos oram pela esposa, amado, ou quanto a esposa ora pelo marido, ou ora junto até mesmo, você tem apresentado teus filhos diante do Senhor? Você tem apresentado tua família, tua casa diante do Senhor? Você tem apresentado, amado? Mateus capítulo 6, verso 33, querido, a resposta de muitas coisas não irem bem na nossa vida. Segundo ponto, eu vou ser bem rápido, bem rapidinho. As tribulações da nossa vida, muitas vezes, amado, elas têm nos separado. Porque aí acontece o seguinte, amado, às vezes quando eu estou mal, por exemplo, você traz para a tua vida, quando eu estou mal, às vezes eu deixo de lado o Senhor porque eu estou mal, mas se eu estou bem demais também, tem essa tendência: agora eu não preciso mais, agora eu fui bem na vida, agora eu vou. Vai, tem uma ladeira esperando lá embaixo, não é profecia, não é palavra. Tem uma ladeira esperando lá embaixo, sem a direção de Jesus. Porque nós vivemos em um mundo espiritual. É por isso que está escrito em Romanos 8,14, que é o Espírito Santo que guia, porque nós não podemos ver aquilo que existe no mundo espiritual na sua totalidade. Então o Espírito Santo vai guiando seus filhos, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, o Espírito Santo vai guiando, cada um guia seu filho. O das trevas vai guiando seus filhos também para as trevas, mas o da luz, o Espírito Santo vai guiando. O Espírito do mundo guia o do mundo, o Espírito da verdade guia os filhos da verdade, vão guiando, para que eles não venham tropeçar, para que eles não venham errar, para que eles não venham, porque, amado, muitos tropeçam, caem, dão uma sacudida no pó,
fala, oh, vamos lá. Muitos não. Muitos tropeçam e caem e não levantam mais. E fica lá prostrado. Enquanto alguém não chega para estender a mão, a pessoa não levanta. Então por que não levanta? Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Tanto estrutura, condição. Tem pessoa que às vezes ouve uma palavra direta, ela fica matutando aquilo o mês inteiro. Outra não. O que será que fulano quer dizer com aquilo? Vai embora. Tem pessoas que são diferentes, nós somos seres diferentes. E nós precisamos muitas vezes entender as pessoas que estão do nosso lado, amado. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, querido, como aconteceu na vida de Ruth, amado, está escrito lá em Ruth, capítulo 1, verso número 6. Ruth, juntamente com outra mulher aqui. Noemi não, outra mulher lá. Não, isso é outra história. Quando a Ruth se casou, vou falar sobre a Ruth. Quando a Ruth se casou, órfã. Quando a Ruth se casou, a órfã se casou também. Elas se casaram com os dois ali, né? 2 irmãos, Ruth e órfã. Aí olha só que interessante. É que o nome é tão estranho, órfã. Quando nós tivermos um filho, você quer colocar o nome de órfã? Você não o nome do seu filho, vai ser órfã. Tem gosto para tudo. Mas olha lá, mano. Então, quando Ruth se casou, órfã também, e Noemi ali, a sogra delas, estava tudo bem, mas passou um tempo, o marido de uma morreu, o marido de outro também. O que aconteceu? Noemi falou, olha, eu não tenho mais, eu sou velha, viúva, o marido de Noemi também havia morrido, não tenho mais condição de dar marido para vocês. Então foi o seguinte, cada um de vocês vai para um lugar, cada um de vocês vai para um lado e sejam felizes. Orfa concordou na sua naturalidade. Vamos fazer isso sim. Orfa virou as costas e foi. Orfa, querido, representa aquela pessoa que quando parece que não vai sair mais nada dali, ela vira as costas e vai embora. Enquanto tem alguma coisa, ela está ali, sabe? Quando parece que não vai ter muito para ela, ela não é fiel de permanecer no lugar onde foi chamada. Mas ela dá as costas e vai embora. Sacode o ombro e fala, deixa eu partir para outra. Funciona mais ou menos assim. Pessoa que não sabe lidar com os problemas da vida e são sufocadas por ele. Porque de órfã não se fala mais. Mas a Bíblia nos fala a respeito de Ruth. Lá depois de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth, se você quiser acompanhar comigo. Diz assim, amado. Ruth, capítulo 1, você vai passando os livros aí, os 5 livros de Moisés, você vai passando Josué, né? Você vai chegar em Juízes, você vai entrar em Ruth, né? Livro pequeno. Ruth, capítulo 1, verso de número 6. Aqui Orfa já tinha ido embora. Disse, porém, Ruth para Noemi: não insista para que eu deixe e me afaste de ti, porque aonde fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Noemi tinha alguma coisa para oferecer para Ruth? Aparentemente não. Mas qual que é a palavra que deu vitória para Ruth, amado? O que deu vitória para Ruth? O que despertou em Ruth assim, eu creio? O que foi de impacto? O que Ruth falou, querido? Que foi o que fez com que ela saísse vitoriosa e mais que vencedora? Ela disse uma palavra muito poderosa. E é isso que sustenta a vida do cristão e sustenta os relacionamentos. Ela disse assim, olha, o meu povo, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ei, espera aí, Ruth servia ao Deus de Israel. Noemi servia ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou o céu, a terra e tudo que neles há. É desse Deus que Ruth estava falando. O teu Deus é o meu Deus. Aí Deus começou a cuidar de Ruth de uma maneira diferente. Sabe quando você põe Jesus, quando você põe o Senhor Deus no meio das coisas, fala, Senhor, entra aqui comigo, Senhor, fica comigo, faz parte da minha vida. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir de maneira diferenciada. E querido, e como quem diz assim, olha Noemi, eu sei que você não tem filho, eu sei que você aparentemente não tem nada para me oferecer, mas eu sei, Noemi, que o teu Deus pode suprir a minha necessidade. E o Deus de Noemi supriu a necessidade de Ruth. Está na frente de Ruth, casou com Boaz, enfim, o plano se cumpriu e, amado, fidelidade.
Saíram só as duas da dificuldade, passando a princípio necessidade, mas o Deus de Israel estava acompanhando. O Deus de Israel estava fazendo parte e cumpriu a fidelidade. Porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é fiel, porque há um equívoco muito grande, porque está escrito assim na palavra do Senhor, que Deus, ele é fiel, né? Permanece fiel. Ainda que se negue, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, como quem diz assim, existem pessoas que pensam o seguinte, amado, deixa eu falar para você. Se eu deixar de ser fiel a Deus, ele vai continuar sendo fiel, claro, com aqueles que são fiéis a ele. Existe um porém. Porque toda a palavra de Gênesis a Apocalipse é toda condicionada. Se, sempre você vai encontrar um se no meio de uma promessa. Se eu for fiel ao Senhor, aí vem a bênção, ele vai ser fiel para comigo. Então quer dizer que Deus vai deixar de ser fiel? Deus é infiel? Não. Porque se rompeu o laço pelo lado humano, então a aliança não foi completada. Porque a aliança de Deus com relação à fidelidade, ela sempre existe. Então se isso não se cumpre, é porque o homem rompeu e não cumpriu com a palavra que deveria. Então, querido, o Senhor muitas vezes ele não entra, amado, porque muitas vezes falta fidelidade nossa diante do Senhor, na presença do nosso Deus, porque muitas vezes nós não cremos que Deus ele pode suprir as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Isso falando também em todas as áreas da nossa vida, amado. O Senhor é aquele que supre a necessidade. O Senhor é aquele que inclina os ouvidos para ouvir a oração do teu povo. Mas nós, como igreja, precisamos estar no meio do povo do Senhor. Mas não basta estar no meio do povão, não. Simplesmente fazer parte da massa, não. O coração precisa estar ligado no Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Voltado para o Senhor, amado. O Senhor conhece esses que amam a Ele. Estejam onde estiverem, o Senhor identifica. Amém, amado? Graças a Deus. Terceiro ponto, amado, que eu gostaria de comentar com você. Nunca, amado, murmurar pelos problemas ou tribulações por aquilo que acontece na nossa vida, mas nós sempre darmos graças por aquilo que o Senhor tem feito. Às vezes, querido, qualquer problema dentro de casa, às vezes varia, né? Quem é que começa a murmurar primeiro? Puxa, mas aquilo ali só varia às vezes quem começa a murmurar primeiro. Sempre você percebe que quando quem é casado sabe disso. Você percebe que sempre quando acontece alguma questão, a pessoa dificilmente diz assim, puxa, o que será que Deus está querendo nos ensinar através disso? Mas não, a murmuração é imediata, quase imediata. Ah, meu Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quanto maior a murmuração, maior o deserto. Quanto maior a murmuração, mais profunda é o vale. O povo de Israel, 40 dias atravessavam o deserto e chegavam na terra prometida, glória a Deus. Murmuração fez com que eles passassem 40 anos. 40 anos. Eles iam murmurando, dando volta. Iam murmurando, dando volta. Até o último murmurador morreu. O último murmurador morreu, agora o povo pode entrar. Murmuração aniquila a promessa e a bênção de Deus sobre a nossa vida conjugal, amado. Fala assim comigo, eu não vou mais murmurar, mas eu vou dar graças ao meu Deus, porque a minha vida está no controle dele. Romanos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17 da palavra do Senhor. Lá nas cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses fica antes de 2 Tessalonicenses. Fica uma do lado da outra. Capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente começa a orar. Quando eu vim na época que eu me casei, eu orava para Deus dar uma esposa nova, porque a minha era difícil de suportar. Mas eu também era bem difícil de suportar. Tem os dois difíceis de suportar. Dois difíceis de suportar morando embaixo do mesmo teto.
A sogra falava assim ainda, não lembra? A sogra falava assim, ela está aqui, ela pode confirmar. Se der casamento, sai morte. Ela falava assim, 2 filhos suportavam lá embaixo do lugar. Agora, mano, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós começamos a orar, buscando algo de Deus, uma transformação para a pessoa que está do nosso lado, mas nós cansamos. Eu estou cansado de orar, o jeito vai estar cada vez pior. Mas quanto mais antes de orar, parece que não está tão ruim assim. Comecei a orar, parece que piorou, o negócio está dando para trás. Orai sem cessar. Sem cessar é o tempo todo. E oração é isso. Vou orar por tal coisa. Vou aproveitar e orar por isso também. Entrega na tua oração, mano. Entrega na tua oração. Lembre-se da parábola da viúva e do juiz iníquo. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças? Às vezes a pessoa dá vontade de dar um sumiço do que dá graças, não é assim que acontece? A pessoa dá vontade de colocar as maletinhas na mão e falar, vai para o lugar onde você veio. Apareça mais aqui, nos próximos anos. Não é assim que acontece? Em tudo dá graças, Senhor. Essa é a esposa, esse é o marido que o Senhor colocou do meu lado. Eu creio que o Senhor preparou para mim o melhor. Precisa ser lapidado, isso é questão de tempo. O teu Espírito vai fazer a obra, enquanto isso eu vou orar para que a coisa aconteça. É o Senhor que faz a obra na nossa vida. Mas eu queria que tal pessoa fosse assim. Mas muitas vezes, irmãos, nem nós colaboramos para que a pessoa que esteja do nosso lado mude. Nós muitas vezes fomos aqueles que não colaboramos para que a situação mude. Mas a pessoa fala assim, não, vou casar para ser feliz. Já começou errado. Eu tenho que casar para fazer a pessoa que está do meu lado feliz. É claro, ela com meus pensamentos. Mas casar para ser feliz, isso já vai na dependência, como diz os manos aí fora, né? Isso já vai na cola do outro. Casar, vai ter que me fazer feliz. E aí, não faz tão feliz assim, começa a decepção. Eu achei que quando eu casasse, eu ia ser feliz 100%, né? Então, amado, o horário já está um pouco avançado. Vou entrar no quarto ponto com você, amado. Nem todo propósito, amado, familiar, guarda isso no teu coração, porque isso é muito sério. Nem todo propósito familiar, amado, ele deve, amado, ter concordância dentro do lar. Nem todo propósito que alguém, que a minha esposa, ou que eu, vamos dizer assim, venha expor, deve ter concordância. A boca é fechada, pode diminuir a distância. Então, você pode pensar assim, pastor, mas não tem que ter comunhão? Olha lá, da comunhão. Depende da comunhão. Não comunhão para tudo. Comunhão para tudo que é certo. Você se lembra de uma história que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5? Você se lembra? Porque a palavra do Senhor disse, através do Senhor Jesus, que tudo que será ligado na terra, será ligado no céu. E tudo que se desligar na terra, será desligado no céu. Atos capítulo 5, vamos começar os 2 primeiros versículos, a gente já conta um pouco dessa história para você. Atos capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu a propriedade, olha que comunhão ainda, e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, olha que comunhão, sabendo sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui por trás desse versículo primeiro e segundo, existe toda uma história por trás. Aquilo que nós falamos, a história que existe por trás daquilo que está escrito. Ananias combinou com Safira, olha mulher, nós vamos vender uma propriedade e nós vamos dar uma parte só para os apóstolos, porque não vai dar tudo, uma parte só para os apóstolos. E a gente fala que deu tudo, o que você acha? A mulher fala, é nós. Como diz o pessoalzinho, né? É nós, vamos lá. Vamos tramar Pedro, você acha que os apóstolos vão ver os povos estão lá pregando lá no povão, né? Vamos armar uma coisa aqui, como é que a gente faz? Vai ter o seguinte, para não dar muito na cara, para não parecer muito, primeiro vai um, depois vai outro. Sabe? Primeiro vai um, outro vai depois. Aí ele vai desconfiar, porque se for os dois juntos, dá a impressão que teve uma trama.
Então vamos fazer o seguinte, vamos, te identifica com a parte, primeiro você vai, depois eu vou. Houve concordância naquilo que é mal, e ó, bateu de frente, chocou com o princípio de Deus. Estavam tentando mentir, tentando enganar o Espírito Santo, aquilo que é de Deus. O que eles fizeram? Primeiro chegou Ananias. Colocou lá. Chega. Aqui, apóstolo. Parte da propriedade. O que nós vendemos, a propriedade está aqui. Ele olhou para Ananias, o Espírito Santo já falou para ele: esse rapaz está mentindo. Pedro olhou para Ananias e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E se tivesse parte da idade, não seria tua? Ou se você não desse, não seria tua? Por que você mentiu dizendo que na verdade é tudo e na verdade não é? Na hora, Ananias, caiu um monte. Por causa da comunhão errada. É tudo que a minha esposa fala que eu vou concordando. É o princípio. O princípio vem. Mas que coisa estranha, né? Será que Deus fala a respeito disso? Vamos procurar. E olha só, e Safira, eu não sabia da história, do que tinha acontecido, seu marido havia morrido, ela chegou algumas horas depois e ele fez a mesma pergunta. Safira, foi por tanto que você vendeu a propriedade? Olha como é maravilhosa. Foi por tanto. Pois é. Os mesmos pés que levaram seu marido, onde te levaram também, e ela, caiu morta também. Na mesma comunhão devem ter ido para o inferno, porque mentiram ao Espírito Santo, morreram em desobediência. Foram para o inferno juntos. Aliás, deve estar junto lá, essas horas. Queimando, né? Por causa de uma comunhão errada. Então não é porque há concordância, amado, que eu tenho que dizer, não, é verdade, eu aceito isso aí, não. Tem que ter princípio. Onde é que está Deus na história? Onde é que está o Senhor? Aí nós vamos falar que o Espírito Santo está no meio de um casamento desse, de um relacionamento desse, aonde? Fala outra coisa. Outro alguém pode estar, o Espírito Santo eu acho difícil. Porque ele não compactua com o erro, com aquilo que é errado. Nisso o Espírito Santo se retira. Eu não sabia que o Espírito Santo se retirava de alguém quando a pessoa estava em pecado. Ah, é? Por que o salmista ele diz isso no Salmo de número 51, quando ele adulterou, né, com a esposa lá do soldado dele? Por quê? Não retires de mim o teu espírito. Ele sabia do peso que isso traz. Então houve concordância em algo que é errado, amado. E eles, na verdade, acabaram ficando cegos por aquilo que eles tinham e perderam aquilo que é de mais precioso, que é a sua salvação. Deixa eu partir do próximo ponto. Partir do próximo ponto. 6, querido. Isso é o pior de tudo. Só para resumir, por causa do nosso tempo, isso é o pior de tudo. A pior coisa que pode acontecer na vida da pessoa não é ela deixar de ser abençoada. Sabe por quê? Porque quando alguém não alcança o favor de Deus, o que a pessoa normalmente ela tem tendência a fazer? Chegar aos pés do Senhor. Isso é tendência, isso é natural. Por exemplo, você quer que uma pessoa fique quebrantada na presença de Deus, principalmente quando ela está necessitada. Irmão, quando a vida está arrebentada. A vida está um cacareco. Chega e fala do amor de Deus para ela. É que nem aquelas pessoas que estão no hospital, você vai evangelizar ela. Irmão, ela não tem mais nada. Ela está esperando o Senhor chamar e você vai falar do amor de Deus para ela. É claro que ela vai aceitar. Se ela tiver juízo perfeito, ela vai aceitar. Não, eu quero Jesus para mim, se entrega na vida para Jesus. Isso é o comum. Mas quando a pessoa ela está muito bem na sua vida, quando tudo está dando certo, querido, sabe, quando a vida dela está sendo abençoada, porque até a bênção de Deus às vezes tira a pessoa da presença dele. Até quando a pessoa é abençoada, muitas vezes a pessoa ela acaba se retirando, ela acaba se recuando e acaba não alcançando aquilo que Deus tem para a vida dela e com certeza para o seu relacionamento. Então, amado, a pior coisa que existe é nós virarmos as costas para o Senhor. Mas, que coisa feia. Eu nunca virei as costas para ninguém. Para Deus, então. Você sabe quando é que a gente vira as costas para o Senhor? Quando o Senhor fala algo para nós, nós não damos crédito. Nós colocamos. Você tem compra? Ela vai na palavra de Deus, né? Todas as coisas não são vistas, mas você tem que comprar. E ela deixa a palavra de Deus de lado, escolhe naquilo que quer crer, sendo que a palavra é um todo.
Isso é, sacudir os ombros para o Senhor, dar as costas a Ele. A pessoa ela começa no processo na vida, mano, processo de ruína, processo decrescente na vida. A pessoa ela começa a cair e ainda que alguma coisa na vida dela, nesse mundo, querido, possa continuar indo bem, é pior ainda. Sabe por quê? Porque a pessoa ainda permanece no erro. Esses dias alguém comentou comigo a respeito do tempo da graça e do tempo da lei. O pessoal falou assim, graças a Deus que o tempo da lei, o negócio já passou, né? Aquele negócio de olho por olho, dente por dente, esse negócio assim, fulano pecou e já cai duro lá. Eu vou falar uma coisa para você, né? Você me desculpa, mas eu vou ter que discordar de você. A gente vive num tempo que o caminho é mais estreito, é mais difícil. Por quê? É porque pelo menos o mentiroso, o falso profeta já morria na hora. A pessoa já sabia quem era quem, as pessoas se afastavam e o temor de Deus aumentava. Hoje não. Hoje vai ter um trono lá, vai ter um trono para ser julgado, mas hoje infelizmente não é assim. Hoje o falso profeta continua assim, o mentiroso ainda continua, infelizmente, muitas vezes pregando o evangelho, pregando a palavra, o que suborna estão todos por aí. E o pior de tudo, levando a multidão que entra debaixo do mesmo jugo, porque rejeita a palavra, dá as costas para a palavra e acredita na palavra do homem. Então, querido, quando nós damos as costas para Deus, basta nós não aceitarmos a palavra de Deus como ela é para a nossa vida. Nós estamos dando as costas para o Senhor. Você tem aceitado a palavra de Deus como ela é? Ou você tem escolhido algumas coisas para você crer? Deus disse, eu creio, isso aqui, Senhor, isso aqui. Você acha que é para outro? Acho que isso aqui foi escrito para outro, não foi escrito para mim não. Ou você faz, amado, o Senhor ele trata com cada um de uma maneira individual. Ele trata com cada pessoa aqui, mas a palavra é a mesma para todas as pessoas. A palavra é para pastor, é para presbítero, é para missionário, é para o irmão, é para o bispo, é para todos, querido, a palavra. Não, eu sou tal. A palavra não é para mim, não. A palavra é para todos. Independente do grau, independente do nível, amado, a palavra do Senhor, ela alcança a todos. E a infidelidade, querido, a palavra de Deus, quando eu dou as costas, quando eu não creio na palavra do Senhor, às vezes, amado, porque às vezes tem aquele probleminha dentro de casa, de aquela discórdia comum, né? Mas às vezes a discórdia é sempre comum, é sempre cotidiana a discórdia. E às vezes, amado, uma coisa que acontece é que além de a discórdia ela ser comum, por eu não acreditar na palavra de Deus assim como ela é, a unção de Deus ela se vai na minha vida. Eu começo a querer fazer com que as coisas elas se encaixem da minha maneira. Sabe quando a pessoa fala assim, não, mas a autoridade aqui de casa sou eu. Sabe quando não tem Jesus na história e às vezes a pessoa fala assim, puxa, estou para me divorciar, por exemplo, mas já está divorciado faz tempo, a separação já aconteceu faz tempo, separação na área financeira, separação isso, separação tudo separado, tudo separado. Só está morando debaixo do mesmo teto, mas tudo separado, sabe? Quando eu não creio na palavra de Deus, você pode pensar assim, então quer dizer que se a pessoa crê na palavra, então isso não vai acontecer na vida dela? Vou falar uma coisa para você, irmãos. Jesus falou uma coisa muito dura para mim e para você. Algumas pessoas vieram questionar Jesus a respeito de um divórcio, tentando ele, claro, também. E falou assim para ele, Senhor, Moisés deu uma carta de divórcio lá atrás, Senhor. Moisés deu. O que o Senhor fala a respeito disso? Bom, tem uns negócios de tentação aí, às vezes acontece assim em casa. Em casa acontece isso. Eu comentei isso hoje com alguns irmãos que nós estávamos hoje, fomos fazer umas visitas. Aí tem aquela coisa, às vezes, o filho pergunta uma coisa para a mãe não deixa. Sabe o que ele faz? Ele pergunta para mim, ô pai, que tal coisa? Eu pergunto logo de cara, o que tua mãe falou? Se a mãe não falou nada, eu dou uma resposta. Se a mãe falou, ele fala, não pai, é que a mãe falou isso. Então é que a tua mãe falou. Eu vou falar a mesma coisa dela. Sabe, querendo trazer aquela, às vezes, chamamos de tentação. Aí, amado, chegaram para Jesus e falaram, mas Moisés deu uma carta de divórcio. O que o Senhor fala a respeito desse assunto?
Jesus falou, você sabe por que Moisés deu a carta dos dons? Por causa da dureza de coração de vocês. Por causa da dureza de coração. Ou seja, quando o coração, assim como diz no livro do profeta Ezequiel, quando ele troca o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, um coração sensível a ele. Quando nós temos que sensibilidade, amado, você percebe que isso praticamente não tem tendência para acontecer. Porque quando se fala em comunhão e união, é uma vez só. É uma vez só, você percebe isso? O homem separa, mas Deus, para Deus não existe isso. Deus permite em um momento a respeito disso, quando ele fala a respeito de adultério. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Estava comentando com o irmão esses dias, para encerrar. Ele falou, pastor, por que é assim? Mas não é assim a lei dos homens, Deus não entende a lei dos homens. Eu assinei lá, está tudo certo. Eu vou explicar uma coisa para você a respeito daquilo que acontece no mundo espiritual. Para Deus disse aquilo que ajuntou, não separe o homem. Mas e se o homem separar? Deus não separou. Para Deus não está junto. Para Deus aquela aliança foi feita, abençoou e pronto. Ok. Mas e se eu fizer uma outra aliança aqui? Sabe por que é adultério? Porque eu fiz a aliança, mas Deus entendeu que eu ainda continuo lá. Mas eu estou aqui. Entende como é que funcionam as coisas no mundo espiritual? A palavra não passa. A palavra de Deus permanece. A do homem passa o tempo todo. Contrato, papel, assina aqui, ali, fio de bigode, aperto de mão, um monte de coisa. Mas a de Deus não passa. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra não passa. E vem, querido, mais uma pergunta, querido, que eu faço para vocês. Coloque de pé em nome de Jesus. Em que plano o Senhor está na nossa vida? Quando nós colocamos o desejo de buscar a Ele. O Senhor está em primeiro plano? O Senhor está em segundo plano? Ou o Senhor não faz parte dos meus planos? Para que o meu lar seja abençoado, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar. Se eu for buscar ao Senhor, amado, independente de quem é que vai comigo, o Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar. Há um tempo atrás, nós passávamos por muita dificuldade no nosso relacionamento. Já tivemos dificuldades, sim, lutamos sim contra isso, porque sabemos que é a vontade de Deus, lutamos contra as dificuldades, o Senhor nos deu vitória, mas houve um tempo atrás, foram 4 ou 5 meses, quando nós congregávamos com Nova Esperança, jogando nisso. Minha esposa, ela não ia à igreja, eu ia à igreja sozinha. Minha esposa não ia. Chegava em casa, ela estava assim, Silvio Santos, Silvio Santos voltou. Domingo, culto do Senhor, às vezes está passando. Eu ficava tão bravo, ficava uma fera. Ela falava alguma coisa, eu falava para ela, eu falei, não sei se é assim. Pede para ela. Pede se ele tem um receio do baú. Eu na época não era assim tão convertido, não estava perfeito. Você procura no baú que você tem, aí dando atenção mais para ele do que para Jesus. Jesus, amado, primeiro plano na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida. Isaías 42:8 diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, amado. Nem como se fosse imagens de escultura, mas também com ninguém. A glória do Senhor. O primeiro lugar na minha vida é do Senhor. Então, a partir do momento, querido, que da minha casa eu busco ao Senhor em primeiro lugar, e a justiça e a vontade dele, o Senhor, ele acrescenta na minha vida, da comunhão, acrescenta a bênção dele, ele abre as portas. Amado, levanta de madrugada, querendo falar com Deus, a língua está coçando para falar com o Senhor. E tu, mulher, vamos orar comigo? Aí eu não vou, olha você que está do outro lado. O sujeito fala, eu também não vou não, o Senhor conhece todas as coisas. É assim? Não, tá bom. Você fica aí, eu vou orar por você. Por mim e por você. Eu vou interceder pela tua vida. Porque a esposa santifica o marido, mas o marido também vai santificar a esposa agora. Que eu vou abençoar a tua vida. Para que da próxima vez também acordar comigo, nós vamos orar ao Senhor juntos. Em que lugar que nós estamos aqui, colocando o Senhor Jesus? Quando nós falamos em buscar primeiro o reino de Deus, mas família não tem que estar acima de cima de Deus. Imagina, se não fosse Deus, nem família eu e você não tínhamos. Em primeiro lugar o Senhor. E é por isso que muitas coisas vão mal, porque se deixa sempre o Senhor na cima do plano. Está escrito aqui em Mateus 6,50, primeiro buscar a família, depois o reino de Deus. Está escrito assim? Não, mas é o Senhor que acrescenta na família, não a família que acrescenta no Senhor.
mas é o Senhor que supre as nossas necessidades. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se você está do lado, querido, da tua esposa, do teu marido, se você está do lado, segura na mão da pessoa que está do teu lado, segura na mão dela. Se você está na mão do lado da sua mãe, do seu pai, segure nas mãos, segure firmemente nela. Nós vamos orar nessa noite. Se você está aqui só, querido, sua esposa, o marido ficou em casa, você vai interceder nessa hora, você vai interceder nesse momento. Mas o Senhor, esse que é o Deus de perto e também é o Deus de longe, Ele vai enviar aqui a promessa, a palavra dele, que lá no lugar onde a pessoa está, o Espírito Santo, Ele vai abençoar, Ele vai alcançar, querido, essa vida através da tua fé e da tua fidelidade, em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus bendito, Deus que vela pelos valores. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é que estabeleceu a família, e através do Senhor, e graças ao Senhor, o Senhor é aquele que estabelece, mas o Senhor é aquele que restaura também. O Senhor é que põe cada coisa no seu devido lugar. O Senhor é aquele que organiza todas as coisas, Pai, como elas têm que ser, e não podem fugir do padrão que o Senhor estabeleceu para que elas possam ser bem conduzidas e estar debaixo da tua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, a Ti, Pai, intercedo por cada família, Deus, representada, Pai, aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, talvez, Deus, os maridos, Deus, não estejam aqui, Pai, que algumas das Tuas filhas não estejam aqui, mas lá, Senhor, onde eles estiverem, para que a Tua bênção, Deus, possa alcançar a vida deles, Pai, para que o Senhor possa tocar no coração deles, Pai, para que ele esteja exatamente no lugar onde esteja a esposa, para que a comunhão seja estabelecida por completo, para evitar que o mal entre no meio deles. Pai, em nome de Jesus, por cada vida, Deus, por cada marido, por cada esposa, Pai, Deus, o Senhor criou, o Senhor formou, o Senhor fez, o Senhor uniu. Que o homem, Deus, não venha tentar separar aquilo que o Senhor uniu. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós quebramos, Deus, toda maldição, Senhor, que é lançada contra a família dos dias de hoje. Toda tentação, Senhor, tudo aquilo que vem muitas vezes para provar, Senhor, para desviar o olhar dos teus filhos, das tuas filhas, a respeito da pessoa que está ao teu lado, a respeito do cônjuge, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o teu filho, Deus, seja para a família e vice-versa, que eles vivam, Deus, um para o outro. E é o suficiente, Deus, para cada um de nós. Nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Cada lar, cada casa, Pai. Que a tua presença, Deus, possa entrar lá onde os teus filhos moram. Que a tua presença possa entrar, Deus, lá na casa dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Continue com seus olhos fechados. Vamos louvar o Senhor.
também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Respeito, como se o outro sempre fosse maior que nós, como sempre se o outro fosse superior a nós. Respeito, respeitar a liberdade de cada um. Nós olhamos para a palavra de Deus, querido, um guia que nos leva por um caminho direto e certo. Vai que vai errar. Tenho certeza que a vida vai ser uma bênção. Amém? Em nome de Jesus. Amém?